A gente fala muito de investimentos aqui, só que esse é um meio para uma vida muito mais extraordinária do que as pessoas pintam aí no mercado financeiro. A gente vai começar aqui os 5 benefícios de você ter um método na hora de investir. Primeiro benefício de você ter um método claro na hora de investir é você se afastar dos gatilhos mentais que existem no mercado financeiro. Do mesmo jeito que os gatilhos mentais eles podem ser extremamente úteis para você engajar no marketing digital, gerar vendas, ele pode ser prejudicial caso você não controle essas variáveis ou pelo menos não esteja ciente delas. Então, a partir de um método, eu acredito que você está se protegendo da ancoragem. O que é ancoragem, Tiúlio? É um dos gatilhos mais comuns que eu vejo nos iniciantes, porque quem viu o IRB a R$40, viu o Cogna a R$10, quem viu o Oi a R$10, tá achando que esses ativos eles têm a obrigação de voltar para esse patamar de preços só porque um dia já teve lá. E isso não existe, uma vez que o preço de uma ação é derivado dos fluxos futuros de caixa que a gente vai receber descontado a taxa de risco. Outro gatilho importante que as pessoas são muito suscetíveis é o gatilho da autoridade. Por exemplo, quando falam que o Warren Buffett comprou uma ação ou o Luiz Barsi comprou uma ação, as pessoas nem pensam na hora de comprar igual. Não que eles estejam errados, longe de mim aqui contestar, questionar o sucesso desses mega investidores que servem de exemplo, de inspiração para mim. Mas você tem que refletir se esses motivos eles são realmente verdadeiros ou se você tá só comprando isso porque eles falaram. Na maioria das vezes eles acertam. Mas e aí, quando eles errarem, você será capaz de tirar esse investimento da tua carteira por conta própria ou vou ficar dependendo deles para fazer essa atitude? Um outro grande gatilho mental que eu vejo as pessoas caindo toda hora é o gatilho de Fear of Missing Out, mais conhecido como FOMO. O que é isso, Tiúlio? A gente vê alguns ativos numa tendência extremamente forte de alta, por exemplo. E aí os investidores menos experientes, eles acreditam que eles têm que pegar esse trem antes que ele suma da vista deles. E provavelmente quando eles tomam a coragem de tomar essa atitude, o ativo já está perto de uma máxima. Ele está muito esticado. Eles são a sardinha do mercado, onde as pessoas que estão nessa tendência há muito tempo acabam usando essa demanda para ofertar esse papel. E aí, como esses pequenos investidores com menos experiência, eles têm uma menor representatividade no mercado, eles têm menos capital, eles acabam segurando esse presente aí, que é um presente de grego, né? E um outro gatilho muito comum que eu tenho visto nos meus mais de 16 mil alunos é que quem não tem método acaba sempre caindo no gatilho da familiaridade. O que é o gatilho da familiaridade, Tiúlio? É o gatilho que faz você... Não, você já tá aqui no canal do Tiúlio, já aperta já o link de inscrição, o botão de inscrição desse canal, porque eu sei que vale a pena. Mas o que acaba acontecendo? Você tá na mesa do bar e acaba escutando muito sobre ações como Petrobras, Vale, Itaú, Magazine Luiza. De tanto escutar esses nomes, quando as pessoas elas entram na bolsa, elas ficam atrás dessas ações, mas isso não significa que elas estão atrativas, que elas estão baratas, mas é de tanto repetir esses nomes, traz uma familiaridade para esse investidor. E aí ele se sente mais confortável. Então, fica ligado que essa é só a primeira parte desse vídeo. Segundo ponto que a gente vai tratar aqui, não precisa ficar atrás de notícia, lendo jornal, vendo o William Bonner falar no Jornal Nacional sobre o que está acontecendo com a economia. Você não precisa ficar ligado nos grandes indicadores que saem no curto prazo da economia. Porque o método normalmente ele vai te entregar uma filosofia de investimentos muito clara, onde você sabe por que você compra, você sabe por que você mantém um investimento na tua carteira e você sabe também por que você vai sair desse investimento. Normalmente, quando uma notícia sai no jornal, quer dizer que o mercado já precificou aquela notícia, já está embutido nos preços. Então, você não vai ter um ganho extraordinário só porque você leu aquilo. Provavelmente todo mundo já sabe dessa notícia, dessa informação, e ela não vai gerar
um retorno extraordinário para a tua carteira. E quando eu falo extraordinário, é fora da média, fora do esperado. Terceiro benefício de você ter um método é o seguinte: você tem um norte no meio do caos. Eu já passei por diversos circuit breaks na minha carreira. E quando você está no meio desse circuit break, desse momento de extrema euforia ou caos, o que acaba acontecendo? Você fica sem um norte para investir. E aí as tuas emoções, elas tomam conta do teu processo de decisão. Se você não tem um método, você acaba operando, você acaba investindo através das emoções, das tuas crenças, que nem sempre são saudáveis. Tem uma frase que eu adoro repetir para os meus alunos, que é o seguinte: você investe nas suas crenças. E se as tuas crenças são de escassez, de medo, de que há falta de oportunidades, o que vai acontecer? Você vai investir mal e não vai colher bons resultados. É interessante, na maioria das vezes, mas não sempre, que você seja contracíclico. No momento de extrema euforia, você vai diminuir a tua exposição à bolsa, você vai diminuir o risco que você carrega na tua carteira. E no momento de extremo caos, negativismo, é a hora que você tem que se expor à renda variável, porque normalmente é ali que você tem as grandes oportunidades de crescer o teu capital na bolsa com menos risco. As pessoas elas acabam confundindo o que é risco na bolsa. Muita gente fala que risco, e eu estou falando dos acadêmicos, é o sobe e desce, a volatilidade de curto prazo. Mas investidores como Warren Buffett, eles costumam falar que risco é você não saber o que você está fazendo. E quando você tem um método, você sabe exatamente o que você está fazendo. O próximo ponto é investir através de um método que tenham fatores acadêmicos por trás disso. Lá dentro do Start Milionário, que é o meu treinamento, eu acabo explicando diversas estratégias, porque eu gosto de dar um leque de opções para você. E aí, conforme a tua personalidade, algumas estratégias vão fazer mais sentido e outras estratégias vão fazer menos sentido. Quando você, por exemplo, está investindo para o longo prazo numa metodologia de buy and hold com períodos de 10 anos de horizonte, eu gosto de falar de uma metodologia que está escrita num artigo escrito em 2012 pelo acadêmico chamado Robert Novi Marx. Ele fala que as ações de maior qualidade e de menor volatilidade medida pelo beta, elas têm uma melhor relação de retorno e de risco. Então, através de uma metodologia como essa, você tem clareza não só sobre o método, mas de que aquela metodologia, ela gera sim um retorno superior à média por uma explicação provada academicamente com um certo rigor acadêmico, tá? Então, quando você faz isso através da ciência dos investimentos, você se sente muito mais confortável, muito mais seguro de manter aquela estratégia, aquele plano de ação. E por último, para a gente fechar aqui os 5 benefícios de você operar, de investir através de um método, eu vou falar que você pode dedicar o teu tempo a outras atividades, porque normalmente quando você tem um método, você já sabe o que vai fazer antes mesmo das coisas acontecerem. Eu tô aqui diretamente de Dubai e o que me permite estar aqui com os meus amigos, curtindo a minha vida, mas também trabalhando? O meu método, ele permite que eu fique fora o dia inteiro do escritório. Ele permite que eu esteja na rua, curtindo a vida, fazendo viagens, porque eu não tenho que ficar em cima do mercado, olhando pregão, ficar analisando 4 horas de planilha, fazendo estudos a todo momento. Eu consigo conciliar vida pessoal, a minha família, a minha saúde com o meu trabalho. E, além disso, eu posso dedicar o meu tempo também a atividades que vão gerar caixa, porque eu tenho tempo de não ficar somente focado em mercado, bolsa, bolsa, bolsa. Tem muita gente que acha que isso tem um apelo no começo da carreira, nos 5 primeiros anos como investidor, mas depois de um tempo você cansa disso. Eu só falo de investimentos, eu só penso de investimentos. E quando você abre a tua vida para isso, porque você já tem um método claro e objetivo, você tem tempo de ganhar dinheiro em outras atividades, como eu faço aqui com o meu canal de educação digital. Isso é só o começo, galera. Você tem que curtir a vida também, que a vida é um equilíbrio. A gente tem muitos mais vídeos aqui para ensinar você a investir melhor. Caso você não tenha visto, eu tenho aqui a playlist da carteira da Olivia, uma carteira que eu tenho feito para minha filha semanalmente, que eu te mostro como é que se investe na prática, com pouco tempo, pouco dinheiro e também sem se estressar muito. Vem comigo, porque é só o começo. Tamo junto!